Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Criador para que essa tarde seja de fato uma tarde bastante produtiva no que se refere às orações, às acolhidas e aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento eu trouxe uma pequena mensagem aqui para a gente, extraída do livro Conduta dos Espíritos, pelo Espírito André Luiz, pelo médium Valdo Vieira. Então, um pequeno trecho, são alguns fragmentos para a gente refletir um pouquinho antes da nossa palestra. Então, diz o seguinte: calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Esse é o primeiro trecho, Vou ler o segundo trecho e aí faremos uma pequena reflexão, acerca desse fragmento. O outro fragmento do mesmo livro, diz o seguinte: ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhes participam da fé, estudando a verdade, irradiando o bem através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz do postulado espirituais. Então são dois fragmentos tirados desse livro, extraídos desse livro, e que nos chama, de certa maneira, a essa reflexão, e que hoje será tratado na palestra da nossa irmã Érica, que é para afastar os maus espíritos. E quando nós nos colocamos diante desse aspecto da cólera, da raiva, do ódio, nós atraímos os maus espíritos. E a oração é uma ferramenta, é um instrumento, através do qual nós afastamos esses espíritos, nos conectamos com a espiritualidade maior. Então, sempre atentos a esses momentos de cólera, a esse momento de violência, a esse momento que nós, como seres humanos, estamos o tempo todo fadados a ele. Então, vigilantes sempre, e quando preciso, quando necessário, quando possível, sempre estarmos reunidos e em nome do Deus, em nome do nosso Criador, sempre fazendo essas orações, sempre nos conectando com o nosso Criador. Nesse momento eu peço para que a nossa amiga Glória, faça a oração inicial. Bom, meus irmãos, vamos serenar nossos corações e pedir ao alto que nos ilumine na tarde de hoje, que seja uma tarde de muita luz, de muita paz, que a palestra possa nos trazer bons ensinamentos, que possam serenar nossos corações, acalmar a nossa mente, o nosso corpo. Que Deus abençoe a nossa semana, Deus abençoe o nosso lar, a nossa vida e os nossos planos. Que seja feita a vontade dele, que a gente aceite sem murmurar. Que assim seja. Assim seja. Então, nesse momento, passo a palavra para a nossa palestrante, Érica Albuquerque, falando do tema, tratando do tema para afastar os maus espíritos. Muito boa tarde a todos, aos irmãos que se fazem aqui presentes. É Gracinha, que está ali atrás, eu não estava reconhecendo, também não. E aos irmãos que nos acompanham aqui pelo Instagram, vou pedir a interação de vocês hoje, inclusive, que eu vou ler. É uma felicidade estar aqui, nessa casa que me acolhe, a nossa casa de trabalho, lá Espírita Maria Dolores. Agradecer a presença dos irmãos, que eu estou tendo aqui a felicidade de rever como Gracinha e Íris, nunca mais tínhamos nos encontrado. Nosso irmão Tarcísio estava ali, com as crianças.
Bom, hoje a gente vai refletir sobre como afastar os maus espíritos. E aí a Alan fez aí uma enquete no Instagram bem interessante, né? Você sabe como afastar os maus espíritos? E me parece que 70% das pessoas, né, responderam que não. Então eu fiquei bem estimulada para a gente conversar e aprofundar um pouquinho conforme as nossas possibilidades na tarde de hoje. E eu queria iniciar com a provocação de a gente quer afastar os maus espíritos, mas a gente refletir primeiro sobre como a gente tem atraído os maus espíritos. Como atrair os maus espíritos? Já paramos para refletir sobre isso? Né? Porque a gente quer olhar, como afastar os maus espíritos, mas como temos atraído os maus espíritos? Porque se precisamos afastar, é porque nós já o atraímos. Se não estivéssemos atraído, não teríamos a necessidade de fazermos este mergulho para vermos então como afastar. Vai até um arrepio aqui, porque mexe aqui na nossa espinha, na nossa consciência de todos nós, que já passamos inúmeras vezes por situações de percebermos, porque tem a situação de a gente não perceber. Tá aqui hoje, Heloísa, tia trouxe massinha para dar lá, tem ali, viu? Né? Então, muitas vezes, inclusive, estamos conectados com aqueles aos quais chamamos maus espíritos e nem temos a consciência de que estamos. Quando a gente vem perceber, né? Muitas vezes, muita coisa ruim já nos aconteceu e muita coisa ruim já causamos ao outro. E eu queria hoje, boa tarde, a participação mesmo, que cada um de nós refletíssemos aqui e pensássemos juntos. De que forma nós podemos, então, atrair os maus espíritos, uma vez que temos tido a necessidade de afastar os maus espíritos? Então, o pessoal do Instagram, se puder participar hoje, né? O que vem à mente? Né? Uma das primeiras coisas, quando eu fui refletir, eu vou começar, se vocês puderem continuar, foi fofoca. Porque a fofoca ela é tão subestimada, a fofoca ela é capaz de destruir vidas, de acabar relacionamentos, de causar demissões, até mesmo induções ao suicídio. Tal a gravidade da fofoca. E eu lembro que meu avô, quando fazia exposição doutrinária, às vezes na conversa íntima, muitas vezes ele dizia, é dito, não sei de que obra ele viu isso, que quando duas pessoas se reúnem ou mais para fazer fofoca, como se um balde de lixo espiritual estivesse sendo depositado naquelas pessoas. Para mim faz muito sentido, né? Então, o que a gente tem feito? Ou a gente pode fazer, ou ouviu falar, né? Que a gente não gosta de comprometer muito, que pode atrair os maus espíritos. É muito importante que a gente reflita sobre isso, para que a gente possamos nos prevenir dessa conexão, como também, uma vez a conexão feita, a gente começa então a repelir, a ver esse esvaziamento desse contato, para que a gente possa estar receptivo à influência dos bons, né? Que outra coisa? Qual outro caractere, né, da imperfeição moral a gente poderia trazer aqui que tem ou pode vir a nos conectar com os maus espíritos? Alguém tem mais? O ciúme. O ciúme, olha que bacana, eu não tinha pensado no ciúme, não é? O ciúme. Primeiro a gente vai se auto-envenenando, né? Como o ciúme machuca. Como ele vai machucando a gente, como vai causando substâncias e reações químicas no nosso organismo, vai mexendo com o nosso psiquismo conforme ele vai se prolongando, né? Um ciúme momentâneo, uma coisa pontual, uma observação que a gente faça, tem um equilíbrio, né? A gente está falando de um aspecto aqui patológico, né? Não tem fofoca boa, né? Mas aí, às vezes, um ciúme, um cuidado, que não é o ciúme, se é o cuidado, é um zelo, é uma atenção, que precisamos estar vigilantes. Mas o ciúme, ele é intoxicante, né? E vai fazendo a gente ver coisas, às vezes, onde não tem. Por que a gente vê coisas onde não tem? Quem é que está colocando essa influência para a gente começar a ver? Quem é que vai alimentando? Então, a gente vai refletindo, né? A doutrina espírita que nos conclama a esse despertar de consciência,
Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, ele vai nos lembrar que o mundo é um reflexo nosso, que o mundo é um eco do que há dentro da gente, é um espelho. Por que eu atraio pessoas que me tratam sempre daquela mesma forma? Porque o que é que há em mim que tem atraído? Mas, poxa, Érica, eu não faço nada, as pessoas só vêm para me machucar. Eu juro que eu não faço nada. Certo, eu não faço nada, mas será que dentro de mim não há uma sensação de muita vitimização para eu sempre repetir o padrão das pessoas me perseguirem, por exemplo? Então, conforme o que há dentro de mim, os espíritos vão encontrar ressonância para criar aquilo que chamamos de um condomínio espiritual. Como que está o nosso condomínio espiritual? Então a gente pensa aqui em fofoca, ciúme, né, que vai destruindo a gente por dentro e acaba massacrando o outro ou os outros por fora. O que mais que a gente poderia pensar? A inveja, Fátima. Oi, Fátima. A Fátima colocou aqui a inveja. Como a inveja é destruidora? E às vezes até polêmica, né? Eu tenho até uma paciente que trata a inveja comigo. E aí ela até diz, eu acho que você fica pensando, meu Deus, eu nunca ia querer ser amiga dessa menina. Eu disse que o psicanalista pensa não tem importância, o que importa é a sua vida, mas eu vou te dizer um pouco do que eu penso. Como eu sou feliz quando alguém tem coragem de olhar em si o que precisa ser visto. Porque quantas pessoas estão padecendo de inveja e atrapalhando a vida dos outros sem coragem de reconhecer que há dentro de si essa chaga. Então, quando a gente dá o primeiro passo para reconhecer o que está dentro da gente, a gente já começou um processo muito interessante de transformação. Ele por si só não basta, mas já é o primeiro passo. Sem ele não existem os outros. Então, neste momento, ela está no enfrentamento do sentimento de inveja. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, a doutrina espírita está sempre nos lembrando que se estamos reencarnados aqui neste planeta, é porque não somos espíritos puros. É porque não somos evoluídos. Se não somos evoluídos a este ponto, então quem somos nós? Né? Dentro dessa grande caldeira, respeitando as nossas singularidades e os nossos níveis, né, de consciência, de busca, mas quantas imperfeições nós ainda temos? E aí a espiritualidade vai nos chamar, né, a atenção para uma coisa que também está ali meio pertinho da inveja também, que é o orgulho. Não é? Quando a gente vai se aprofundar um pouquinho nas obras de codificação, muito especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo também, a gente vai ver como se combate o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, não é? Por que será? No livro dos médiuns a gente vai encontrar que o orgulho é uma das portas mais abertas que os espíritos têm acesso a nós, porque é a que a gente menos tem coragem de admitir que tem. Todo mundo gosta de dizer que é humilde. Pior, a gente gosta até às vezes de parecer sem ser. Né? Não, o pessoal achando que eu sou humilde, para mim tá bom, né? Que é a vaidade. É justamente a vaidade, porque tem um orgulho saudável. Eu tenho orgulho da caminhada milenar que já fiz, porque se hoje eu estou tão imperfeita, antes eu já fui muito mais. Então, se eu estou aqui onde estou hoje, poxa, né? Quanta construção já consegui fazer. Então, esse reconhecimento, ele é saudável. No Livro dos Espíritos nos traz isso. Se não for por vaidade, para se engrandecer, mas reconhecer as melhoras, que já conquistou as melhoras morais, é importante a gente se analisar constantemente para a gente saber, não é? Mas tem aquela vaidade que eu fico orgulhosa. Se as pessoas acharem que eu sou ótima, que eu sou incrível, ainda que eu não seja, mas estão pensando que eu sou, então, o famoso sepulcro caiado. Né? Então, quantas imperfeições morais? E a gente se questiona, por que a gente ainda tem se conectado tanto com isso? Por que esses espíritos têm tanto acesso a gente? Por quê? Né? Se a gente perguntar às crianças da evangelização infantil, os caracteres dos homens de bem, eles não erram uma. Nunca erraram. Não foi porque aprenderam comigo, não. Quando eu fui trabalhar a explanação com eles, eles já sabiam. Então, se essas crianças sabem, será que nós não sabemos? Saber a gente sabe, não é? A questão 621 do Livro dos Espíritos nos lembra que a gente sabe. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec. Não é?
que os Espíritos nos respondem, está na nossa consciência. Então, dentro de nós está implantada a lei de Deus. Então, qual é a verdade? A gente sabe. Todos os códigos morais estão implantados dentro de nós. Quando a gente quer inclinar para um lugar que não é legal, tem alguma coisa da gente que a gente não sabe nem porquê. Não entende aos olhos da matéria que diz, não vai por aí. E quando a gente não está bem conectado com a espiritualidade, quando a gente não está nessa conexão, a gente teima, insiste, a gente vai, porque está na cara que aquele caminho é melhor. A gente acha que aquela intuição não faz sentido. Depois que a gente vai lá, como diz Haroldo, quem está em queda, cai rindo. No processo de queda tudo é ótimo, quem está bebendo está rindo. Mas quando cai, que padece pela doença do alcoolismo, só depois que chega lá embaixo é que faz, meu Deus, quanto sofrimento. Mas quando estamos em queda, no processo de queda, há um torpor e a gente cai rindo, né? Nos afastando dessa consciência, até porque no caso da bebida, por exemplo, a gente quer justamente se anestesiar. A gente quer justamente não ver, porque a gente acredita que não dá conta. E tenhamos benevolência conosco, porque em alguns momentos é muito duro mesmo nos depararmos com algumas realidades nossas ou algumas realidades que nos rodeiam. Mas eu aprendi recentemente, só recentemente, na prática, né? Na teoria eu achava que sabia. E aí na prática eu estava relembrando uma dificuldade grande que eu passava. Eu vou pedir a ajuda de vocês, que eu estou tentando abrir meu pendrive aqui, eu não estou conseguindo. Uma dificuldade grande que eu passava, e eu busquei 1000 formas de lidar com aquilo, e eu percebi, depois de um bom tempo, que eu fui pelo recurso da fuga. E eu passei uma semana inteira, a gente passou uma semana assistindo muitos vídeos de Divaldo. E aí é muito bom, porque quando eu fico muito assim, eu sinto muita energia, me conecto ali, a gente sobe uma esfera, né? Que é uma forma de nos aproximarmos dos bons espíritos, é pelos conteúdos que nos elevam. E aí eu percebi que essa fuga que eu tinha começou na infância, uma prece que eu fiz pedindo umas coisas meio boas, não. E aí o inconsciente recebeu, os espíritos, quem foi, todo mundo. E quando eu revisitei essa memória, eu senti Divaldo chegando e dizendo, minha filha, e se em vez de buscar fugir, nessa oração que você está fazendo, você pedir a Deus a habilidade para enfrentar esse problema? Daquelas lições que a gente diz, vou levar para a vida, né? Pense que se aplica a tudo. Então, muitas vezes a gente bebe para adormecer as nossas consciências, porque o problema está difícil, ou a gente se entorpece pelo excesso de medicamento, ou até pela grosseria, pela violência. A gente usa recursos inúmeros para nos afastarmos, porque é difícil mesmo dar conta. É difícil. E eu penso que não existe nenhum ser encarnado que não concorde com isso. Que é difícil muitas vezes. Como que fazer? E aí, às vezes, a gente foge do problema, desvia e faz de tudo para não estar lá, porque enfrentar é doloroso. A gente não sabe. E aí foi muito interessante, nessa meditação, nessa reflexão, Divaldo chegou com aquele jeitinho dele. Minha filha, e se em vez de você pedir essa proteção, esse afastamento que você está criando daí nessa oração, era a oração da menina de 11 anos, viu? Porque terapeuta, né, vai buscar lá atrás. E aí, se você pedir a habilidade, para desenvolver a habilidade de enfrentar esse problema, e, em vez de fugir, não vai ser melhor que feche mesmo. Obrigada. Faz sentido para vocês? Conecta com alguma coisa, não é? Porque é muito natural a gente fugir. Não dou conta, vai embora. Quantos pais, né? Estou vendo aqui nesse momento um pai com a criança no colo. Quantos pais acham que não dão conta da paternidade e vão embora? Porque é o melhor que eles conseguem fazer naquele momento. Porque eles acham que não vão dar conta, que eles são, às vezes, muito grossos, muito ignorantes, que se os filhos... Porque o filho que fica não imagina, né? Porque está preso na própria dor. Mas, às vezes, o pai que vai embora é um ato de amor, de acordo com aquilo que ele dá conta de oferecer. Porque ele acredita na mente dele que se ele ficar, vai ser pior para a criança. Porque bebe, porque é nervoso. Então é melhor ir embora, para não machucar o próprio filho. Não é curioso isso? Já atendi vários casos assim. Que por amor foram embora. Então a gente tem uma mente muito treinada para fuga.
né? Ou luta ou fuga, né? Aí vem a ansiedade. E aí essa reflexão que apareceu assim, como que o que Divaldo apareceu naquela minha imagem, eu não chamei conscientemente, mas eu vim assistindo tanto naquela semana, trouxe tanta coisa boa de perdão, de sabedoria, tantas vibrações boas, que deu essa passagem. E eu quero levar isso para a vida. Ô minha filha, e se em vez de nessa oração que você está pedindo, você pedir e sair para fugir, você pedir para desenvolver a habilidade de lidar com esse problema. Ou seja, está reconhecendo ali que não sabemos. Mas a gente pode ir na oração, né? Porque a ideia desse tema, inclusive, ele surgiu porque a nossa conversa anterior foi sobre maneira de orar. E aí eu acordei uma certa madrugada me sentindo atacada em sonho, levantei para fazer o evangelho e fiquei tão preocupada porque era um sonho de aviso mesmo. E aí eu acordei um pouco agitada, fui para a coletânea de prece porque eu não estava conseguindo raciocinar por mim. Como eu estava nervosa, elevar a minha vibração naquele momento estava difícil com as minhas próprias palavras. Então busquei na coletânea de preces e abri. Eu lembro que na prece que eu li, tinha falando em fazer um antimural fluídico para que aquelas influências não conseguissem atacar. E era justamente a prece, a oração, como afastar os maus espíritos. E como funcionou. E aí veio a clareza e não a fuga, percebe? Por um impulso, seja o que foi um enfrentamento de paz, mas com consciência. Um enfrentamento. Porque a prece é a arma do verdadeiro cristão. É uma arma de paz. Para a gente enfrentar as dificuldades. Porque a grande verdade é que sozinhos não conseguimos de fato. Sozinho a gente realmente não dá conta. E quando a gente faz, mas eu não dou conta, como é difícil, é verdadeiro muitas vezes, mas a gente tem tanta ajuda. Os bons espíritos vivem implorando humildemente pela nossa atenção. Não é estranho a gente pensar assim? Porque, eu estou ocupado, não tenho tempo de fazer a oração agora não. Meu Deus, é evangelho, isso vai me dar sono. E a gente vai encontrando mil maneiras de escapar. E tudo que os bons espíritos querem é que abramos as portas dos nossos corações para podermos ouvir suas inspirações e boas vibrações. Porque a gente fazendo isso, eles conversam com o mentor daquele que quer nos atacar e fazem uma força-tarefa e coisas para nós muitas vezes inexplicáveis, absolutamente inexplicáveis, acontecem. E depois a gente não sabe contar como se resolveu e nem precisa. Só precisa confiar. Porque às vezes a nossa inteligência não vai dar conta de saber como é que foi feito. Mas foi feito na base do amor. Né? Emmanuel vai dizer que o Espírito Santo, ao qual algumas doutrinas religiosas se referem, para nós espíritas é uma pleiade de espíritos luminosos, trabalhadores do Cristo. E como a gente desconfia tantas vezes, como a gente relaxa. E quantas vezes eu já me senti culpada por saber de tudo isso e ainda não estava fazendo. Acho que já aconteceu com todo espírito, todo mundo tem religião, né? A gente sabe o caminho, mas alguma coisa paralisa, a gente não faz. E às vezes a gente até brinca, mas meu Deus, eu oro tanto, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Que a gente faz uma oração rápida, ou às vezes até sentida. Mas às vezes o problema é grave, uma oração só não vai dar conta de resolver tudo. E uma só nunca vai dar conta de resolver tudo, porque a gente tem que viver em oração. A gente tem que ter atos de oração. A doutrina espírita nos chama. Fora da caridade não há salvação. A gente precisa viver em caridade o máximo que a gente puder, para que o nosso padrão se eleve constantemente. Porque sempre que eu estiver fazendo bem a alguém, como é que vai ser esse acesso? Né? Então a gente pensou aí um pouquinho sobre algumas imperfeições, existem muitas, não é? São inúmeras. Eu trouxe um videozinho curto de 3 minutinhos. Quem está no Instagram, infelizmente, não vai poder ver, né? Não vai conseguir. São só 3 minutinhos, eu peço a paciência de vocês, aguentem aí, para a gente refletir também sobre uma das portas abertas para atrairmos esses chamados maus espíritos, tá bom? Pode. Já é bom. Deixa eu deixar aqui.
Aí vai ser na internet, né? O som não está incrível, mas tem legenda e tem imagem. Aí eu acredito que o conjunto dá bom, certo? Vamos desconfiar. Dá pra ver. O espírito é livre para decidir e suficientemente lúcido para raciocinar. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. André Luiz em Sexo e Destino. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões. Manuel Filomeno de Miranda, Obsessão e Desobsessão. O álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre onde quer que vá. Irmão X, Cartas e Crônicas. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. O Espírito Joana de Ângeles em Leis Morais da Vida. Sérgio Ivano, inclusive, mais cedo comentou, né, que ele leu aquele trecho do livro Conduta Espírita, do livro André Luiz. Ali era o aspecto no lar, né? Ele pegou 2 fragmentos para ser breve, ser sucinto, e aí lá enfatizou, né? Não alimentar a cólera, a violência e acender essa luz no lar, que é o Evangelho, que tantos nós sabemos desse recurso e às vezes negligenciamos. Em vez de nos culparmos porque não estamos fazendo, iluminar as consciências e começar a fazer. Porque o Mestre nos diz, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A culpa também é uma porta aberta para a manipulação e influência dos nossos espíritos. Se você faz uso do álcool, ele sugere, né, tanto tratamento médico, apoio fora, como também na casa espírita. Lembrando sempre, né, que a doutrina espírita não tem esse engessamento, é um despertar de consciência. Então traz aqui uma reflexão de que a gente nunca está sozinho. Quando temos determinados vícios,
a gente atrai. O álcool é um dos que é mais estigmatizado, mas todos os outros que nós refletimos também são vícios, certo? A fofoca, a inveja. Então são pensamentos obsessivos que a gente tem, aquela faixa na qual a gente vibra mais. Então muitas vezes quem bebe é estigmatizado, que é muito injusto, porque quem faz isso está incorrendo em outros vícios, certo? O mestre não condenou ninguém, a gente está trazendo aqui só reflexões, bem? Aqui é uma sequência de 6 vídeos, né? Vou deixar aqui um gostinho, depois eu vou passar um outro aqui, a parte 2 desse sozinho, mas é uma sequência de 6 vídeos, eu vou deixar o gostinho para vocês verem em casa, porque vale muito a pena, na produção aí espírita, um curta-metragem, para a gente refletir e se conectar com isso, ok? Vou trazer aqui uma reflexãozinha do Livro dos Espíritos, a questão 469, e ela traz tão bonitinho aqui pra gente. Kardec pergunta da seguinte forma: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e depositando em Deus toda a confiança. Assim, o homem repele a influência dos espíritos inferiores e anula o domínio que eles pretendem exercer. Os encarnados não devem atender às sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos, insuflam a discórdia e estimulam todas as más paixões. E é um exemplo até interessante, muito simples hoje, pela manhã, por exemplo. Eu disse em casa, vou tomar banho. E Sérgio falou, vai sair, amor? Porque eu já tomo banho quando vou sair. E ele disse, poxa, não, que nada a ver. Eu pensei tal coisa, entendi outra coisa. Aí eu trouxe uma reflexão assim, interessante. Se a gente tivesse neste momento num clima ruim, essa pequena má compreensão sua poderia ter gerado uma discórdia enorme no casal. Percebe como muitas vezes é sutil. E eu até ia brincar, vou sair disso aqui, depois eu pensei, por que ele perguntou isso? Aí eu voltei. Amor, como assim, né? Aí ele, não, realmente, eu não sei o que foi que eu entendi. Veio uma confusão rápida. Então, como a gente tá bem, como o clima tá bom, e eu ia dar uma primeira resposta de impulso, vou sair, não sei pra onde ia brincar. Mas às vezes esse brincar, a depender do clima, cai num tom errado. E aí veio um estado de vigilância, hoje eu ia fazer exposição doutrinária, passei a semana passando no tema, é mais fácil a mente tá elevada, certo? Não é que eu sou assim sempre, né? Por favor, mas veja, estava muito conectado, aí chamei e falei, amor, veja, fiz essa reflexão que eu estou trazendo. Se o clima tivesse ruim, do nada, uma discussão, aí sai os dois se sentindo vitimizados e os dois se sentindo um atacado pelo outro se a coisa se desenvolvesse. E por quantos maus entendidos, quantas discórdias geram relacionamentos. E os espíritos obsessores, eles são campeões em causar esse tipo de coisa. Então, como é importante também a gente trabalhar internamente. Por que ele fez essa pergunta? Porque não tem o menor sentido, a gente toma muito banho, né? E aí, por que essa pergunta? Que estranho, ela não tem sentido. Mas se eu estivesse chateada, eu me sentiria ofendida, tantão de coisas. Então, esse é um exemplo bem simples, mas quantas coisas, quantas discórdias. Então, primeiro eu pensei dentro de mim, mas não faz sentido, voltei. É uma influência sutil, bem simples. Sutil. Podia criar até um caso mais grave. Não é? Exatamente. Aí, se a gente não tivesse alinhado, a coisa às vezes podia ficar maior e você vai ficando cego naquilo. Então, às vezes, isso nem é a influência de um espírito exatamente mau, obsessão, mas é do brincalhão, né? Que é perigoso também. O brincalhão é um pouco mais sutil, não é tão mal quanto os maus, ele já está depurando, mas ele é brincalhão e gosta de plantar uma pulguinha. Então, quando a gente primeiro olha pra gente, faz estranho isso, não faz sentido. Por quê? Aí você volta lá para ajustar. E aí eu fiz a observação para ele também, pra gente se prevenir de no futuro coisas assim fazer a gente de repente se desestabilizar, né? Se desestruturar, né? Pra gente ficar atento aqui. Então, eles inspiram maus, eles insuflam a discórdia, né? E estimulam todas as más paixões. É preciso desconfiar, especialmente daqueles que exaltam o orgulho humano,
porque esses atacam os homens pelo lado mais fraco. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Como é importante a gente estar atento. E aí a gente pensa, então, o que é o mal? A gente está pedindo para afastar os maus espíritos, mas o que é o mal? Né? Alguém arrisca aí, palpite? O que seria esse mal? Porque é importante a gente saber o que é o mal, para poder reconhecer o bem. É tudo aquilo que a gente faz ao outro que não é bom para ele. Perfeito. Então, a gente quando faz algo como essas palavras, a insinuação de alguma coisa, tudo isso são meios de insuflar a discórdia. Então, seria Deus também de fazer isso. O mal, né? E como Jesus nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo, como a senhora bem colocou, tudo aquilo que faz mal ao outro é mal. E se a gente deve amar o próximo como a nós, tudo aquilo que nos fazemos mal também é mal, né? Então o mal é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Daí fica fácil a gente deduzir o que é o bem, né? É tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Eu tinha um colega na Paraíba, quando eu morava lá, que na exposição doutrinária que ele fazia, ele disse que tinha uma técnica para conseguir agir melhor na vida. Eu gostei muito. Ele disse, olha, quando eu vou fazer uma coisa que eu estou na dúvida se ela é boa ou não, eu imagino Jesus chegando no ambiente e eu olho para o semblante dele. O semblante dele vai me dizer. Eu achei bem interessante, nunca esqueci. Acho que eu tinha uns 14 anos na época. Né? Eu imagino Jesus adentrando, me vendo, cometendo aquela ação, e eu olho para o semblante dele. Pelo semblante eu tiro a minha dúvida. Né? Então é natural que a gente tenha dúvida, mas precisamos lembrar de recorrermos à oração para vigiarmos os nossos pensamentos, educarmos os nossos sentimentos e aí nos ajudar a colocarmos num lugar espiritual que a gente consiga ouvir as boas influências. A gente precisa ser mais assim com o nosso mentor espiritual. Como disse a Joana, parceirinho. Ser bem parceirinho, né? Porque o nosso mentor, além de termos espíritos que nos são simpáticos, muita gente fala os guias espirituais no plural, né? A gente sabe que tem um guia, que tem um mentor, mas que temos vários irmãos que nos são simpáticos nessa família espiritual. Mas quem tem todo o planejamento reencarnatório, quem sabe para onde nos conduzir mesmo, é o nosso mentor. Recebamos o amor, as orientações desses espíritos que nos amam, que eles têm contato com o nosso mentor também, mas entender que esse mentor, ele fez a programação reencarnatória junto com a gente, né? Tá ali muito bem alinhado. Eu lembro do tratamento espiritual que eu fiz, no sofrimento que eu estava assim, inerte. E aí o tratamento teve um dia que eu senti assim, muitos beijos e muitos abraços da família espiritual. Nesse dia, o médico disse que eu não sei o que era para fazer. Vieram os espíritos de outro lugar, envolveram você, fiquei eu e meu mentor só parado assistindo. Eu disse porque era coisa de família, era íntimo nosso, para lembrar o tanto que eu era amada. E isso será que só acontece comigo? Né? Eu vim com a sensibilidade de perceber, porque Deus é muito generoso, porque se eu não tivesse mediunidade, eu não ia acreditar muito. Eu sou muito incrível. Eu precisei reencarnar mais, porque eu sou teimosa. Eu tenho essa dificuldade. Então, felizes aqueles que não veem e creem. Porque a gente que vê, porque a gente precisa. É pela nossa rebeldia que a gente vê, precisamos ver. Mas felizes aqueles que não veem e creem. Né? E vendo, creram. Vamos à oração que nos inspirou ao tema de hoje, né? Para a gente refletir aqui. Para afastar os maus espíritos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai, isso aqui é a introdução, certo? Limpai primeiramente o interior, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros
branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Mateus, versículo 23, capítulo 23, versículos 25 e 28. É pesado muitas vezes a gente olhar para isso, não é? Mas a gente refletiu aqui num grupo de estudo sobre uma música da Clara Ferro, Me Curar de Mim, em que ela traz essa autobiografia, que ela conseguiu fazer esse mergulho doloridíssimo por dentro, né? Que ela diz, sou a maldade em crise. E como é bom a gente estar em crise, a gente morre de medo de crise. E aí um paciente meu falando com medo da crise, ansiedade, mas a crise é tão interessante. Tem uma história de Buda, que uma pessoa passou e ele pregando para a multidão, ele era ladrão. Depois que ele ouviu Buda, ele refletiu e o ladrão entrou em crise, percebendo que roubar talvez não fosse uma coisa que se devesse praticar. Mas ele precisou entrar em crise para entender isso, percebe? E aí ele fez umas contas lá, uma análise, eu não lembro o detalhe, ele disse, então, já que roubar não é tão bom, antes eu roubava todo dia, agora eu vou roubar dia sim, dia não. É o primeiro passo, ele foi explicar lá, Buda deu mais outra conversa, disse, veja, a mensagem não era bem assim. E explicou, mas ele fez, então tem que parar de roubar. Mas entende que precisou haver uma crise, ele roubava, sem acessar tanta consciência de culpa. Eu preciso, eu não tenho, eles têm sobrando, vou lá pegar. Ele pensava de forma simples e praticava o roubo, como tantos fazem. Mas aí um dia veio uma consciência moral nova e se instalou uma crise. A partir da crise, a mudança. Por isso que depois da tempestade, a bonança. Né? A gente se torna melhor, dói, porque vai romper com alguns padrões que a gente construiu internamente. E aí nessa canção ela diz, sou a maldade em crise. Teve uma crise de consciência, percebeu que estava sendo má, né? Tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Exatamente aqui o sepulcro branqueado, né? Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. E aí ela reflete, eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. E ela enfatiza, quero me curar de mim. E aí ela diz, sou pequena, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói ter que me reconhecer assim. E aí ela traz uma reflexão muito boa pra gente. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Eu quero me curar de mim. Então, quando pensamos muitas vezes em como afastar os maus espíritos, a gente está olhando para fora. Grande ilusão. Se afasta os maus espíritos por dentro. Trabalhando em nós, buscando muita humildade e o acolhimento e a compreensão dos bons irmãos que estão extremamente dispostos a nos servir. Espíritos de escola, tudo o que querem é a oportunidade de servir, porque é aí onde eles encontram a satisfação que a gente ainda está aprendendo. A gente precisa de um lembrete para dizer, olha, fora da caridade não há salvação. Isso já é a essência deles, eles já alcançaram. E tudo que eles querem é assim, ó, atento, tem uma brechinha, eu vou poder ajudar, eles vão deixar que eu ajude. A gente aqui na matéria às vezes fica, né, eu queria tanto ajudar, mas a pessoa não deixa, não dá acesso. A gente estava reassistindo o filme de Edivaldo essa semana e tem uma hora que ele vai doar alimento na rua e tem um necessário que joga fora e diz, eu não preciso. O orgulho, a perturbação. E tudo que quem está a serviço do Cristo quer é a oportunidade de servir. Por isso, quando a gente consegue fazer algum trabalho, a gente agradece a Deus, a Jesus, a oportunidade de servir. Então, a gente peça o que eles querem. Para eles não é um trabalho difícil, não. A gente estando disponível, é fácil.
dificuldade eles passam quando a gente está indisponível. Aí é difícil, né? Vou fazer a prece aqui de forma bem sucinta, tá certo? Porque eu ainda quero passar um pouquinho o vídeo. Prece. Ele tem um prefácio tão bom, vou botar também. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhes resistamos. Essa foi a introdução, agora a prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu queria que nesse momento, quem está nos assistindo, quem está aqui, se conectasse, que a gente aproveita para falar com esses irmãos que ainda estão equivocados, conectados, já começar o trabalho agora, né? Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de nós os maus espíritos, servindo-me os bons, servindo-nos, né, os bons de antimural contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Nós vos repelimos com todas as forças de nossas almas e fechamos os ouvidos às vossas sugestões, mas imploramos para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que nos dignais de nos assistir, dai-nos a força de resistir às influências dos espíritos maus e às luzes de que necessitamos para não sermos vítimas de suas tramas. Preservai-nos do orgulho e da presunção. Isentai os nossos corações do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito mau. Que assim seja. E aí, eu vou trazer a segunda parte do vídeo, certo? Que eu acho muito válida para a gente entender. Então, para quem estava aí no Instagram que não pôde ver, chama-se Sozinho, né? Com pergunta, sozinho, né? Que é justamente para refletir que a gente nunca está só, que é um curta-metragem espírita. Esse agora serão 6 minutos. Oi. Vai fazer uma revisão do episódio. Não precisa, né? Eu vou pular essa parte, né? Que a gente acabou de ver, a gente lembra, né? Sozinho 2, ambiente de bar. De novo? Ele é um inútil. Tá no meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí ele vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá. Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele. Você não faz besteira dessa vez.
campeonato, cara. É impressionante, sai no chat. Consegue errar todos os gols na cara do campo dele. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Eu vou ligar pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara? Você sabe que a última palavra lá em casa é minha, você sabe, né? Sim, senhora. Sim, senhora, isso mesmo. Uau, carnaval, 3 caixas de cerveja, vou contar uns garotos de programa. E só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, eu vou trocar fora. Eita, tô dentro. Não sei não, você sabe que isso não é muito a minha praia. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo, esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos. Coleira. Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é fácil. Mas você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom. Só hoje, hein? Ah, é isso aí, isso. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Saber? É isso mesmo. Ô, garçom, acendeira aí. Aí, acendeira. É incrível como você cai direitinho. Esse é o arte do futebol. Entende. Ai, desligou de novo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu estou com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor, Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Todos estamos ligados uns aos outros na carne e fora da carne, e achamos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. Questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Respondem os espíritos: muito mais do que supondes, de tal modo que vos dirigem os pensamentos. A prece é vibração, energia, poder. André Luiz, em Missionários da Luz. Então, como eu disse, é uma sequência de 6, né? E aí eu trouxe 2, porque eu percebi que esses 2 primeiros, né? O primeiro mostra como a gente atrai, não é? As influências, para ajudar a gente a ficar mais organizado e mais atento, porque muita gente se questiona por que é que ora tanto e não sente suas orações atendidas. E eu costumo dizer que metade da receita do bolo não dá um bolo inteiro, e a receita não é só orar, mas é orar e vigiar. Então a gente não pode ser ingênuo, porque os ataques, eles acontecem, não é?
Então, às vezes, aquelas pessoas que nos amam, por um momento de fragilidade, se perturbam e se tornam um perseguidor nosso, se não estiver vigilante. Porque na oração a gente precisa ter intenção, a gente precisa ter atenção, disponibilidade interna, para que a gente possa ter a atuação dos Espíritos. E eu trago a ressalva para a cena da esposa, que poderia, com muita justiça, se revoltar, porque está ligando para o marido que saiu para beber e não está atendendo. Olha que postura, como é desafiador para a gente às vezes ser cristão, mas olha os ganhos que existem, né? Em vez de se revoltar, de se indignar, ela fez uma prece. E aí muitas pessoas trazem muito isso, que a gente deve colocar Deus acima do relacionamento. Tem gente que faz, primeiro meu marido, primeiro Deus, segundo eu, terceiro o outro. Né? Deus como o centro das nossas vidas. E aí eu, enquanto sujeito, para poder ser instrumento dele. E aí eu consigo olhar para o mundo. Olha o nível de conexão, olha a transformação que a gente percebe que é capaz de fazer. Se ela não tivesse essa conexão e fizesse de outra forma, não quer dizer que ela é culpada. Ok? Joana de Ângeles, ela vem nos trazer para a gente tirar esse peso da culpa. Porque, de novo, a culpa também é porta aberta para a influência dos maus espíritos. Que eles ficam pesando mais ali. A gente substitui a palavra culpa por senso de responsabilidade. Reconhecer que nos equivocamos naquele ponto e a partir de agora buscarmos fazer diferente. Nos desculparmos e buscarmos reparar. Essa é a proposta da doutrina espírita, que é uma doutrina evolucionista. Né? Reparar os erros com a nossa consciência, nossos equívocos, né? A nossa consciência. Então muitas pessoas cometeram aborto, atentaram contra a vida de uma criação, né? A vida corpórea. Então, vou me martirizar com isso a vida inteira ou eu vou buscar lugares para acolher mães, acolher crianças, inclusive fica o convite, o Maria Dolores tem um projeto Aninhando Mães, né? Vamos fazer aí o bazar, estamos precisando angariar roupas femininas, pode trazer masculino também, mas é porque a gente, para nossa surpresa, teve uma boa, né, arrecadação de masculino e o feminino está fazendo muita falta, porque essas mães, a barriga vai crescendo, a roupa não vai fechando e não tem dinheiro para comprar. Quantas vezes nós já vimos gravidinhas andando por aí com a roupinha aberta e a blusinha por cima? Porque não tem roupa. E às vezes a gente tem sobrando que nem cabe mais na gente, que a gente nem usa mais há um tempão e a gente simplesmente esquece às vezes de recolher, né? Então o Chico Xavier começou esse trabalho de apoio às mães. Eu, quando era criança, eu tinha muita vontade de ter um orfanato. E eu ficava triste porque ficava tudo cinza. Eu dizia, por mais que eu faça, as crianças não ficam felizes, não ficam. Depois de muitos anos eu entendi. Não é orfanato, né? A solução é apoiar as mães para que elas consigam exercer a sua maternidade. Essa é a proposta, né, do projeto Aninhando Mães. E aí a gente vai encontrar a reflexão de que o Evangelho é o sol da imortalidade. Que a gente possa acender essa candeia fortemente nos nossos lares, recorrendo à prece, que é esse condutor infalível de conexão, de comunhão. E aí o Evangelho é esse sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo, nos diz Emmanuel na obra Vinha de Luz. Que possamos, como nos diz Kardec, sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Muita paz a todos e que estejamos alinhados com os bons espíritos. Obrigada. Que maravilha, não é? Depois de uma reflexão dessa, não é? Depois de tantas palavras profundas, não é? A gente fica se perguntando em que lugar eu me posiciono. Não é? Então é sempre bom, como bom cristãos, não é? Essa reflexão. Em que lugar eu me posiciono? Isso não quer dizer que o tempo todo vamos estar sempre em oração. Não é? Há sempre aquele momento em que fraquejamos um pouquinho, esquecemos um pouco, que faz parte da condição humana, não é? Mas aí sempre aquele bom cristão vai estar sempre conectado com as boas espiritualidades, com as boas vibrações, e as orações, elas nos permitem cada vez mais nos aproximarmos, né, dessas
desse lugar, não é? Que nos afasta desses maus espíritos que nos influenciam tanto, e às vezes de forma tão sutil, não é? Que acaba, não é? Nos levando a erros, não é? Direcionando ali para os erros sem que nos percebamos daquela situação. Então isso é muito importante. Então nesse momento, não é? Eu vou dar alguns avisos, e aí o primeiro seria que vocês, quem vai tomar o passe, permaneçam sentados e vão sendo chamados para que se dirijam ao local para tomar o passe. Outro aviso quem quiser colocar o nome no livro de vibrações, nosso irmão Tarcísio está aí, é só dar o nome e ali fazer as orações quando houver o dia, na quarta-feira, não é isso? E aí um outro aviso, nós temos um grupo de estudos que acontece quinzenalmente, e aí na próxima semana, hoje, no caso hoje, então hoje nós teremos esse encontro que é maravilhoso, bastante rico aí, de grandes discussões, de grandes debates e grande aprendizagem também. Um outro aviso, um outro ponto seriam as doações, que Érica já mencionou, que é desse projeto Aninhando Mães, e as doações que vão sendo aqui recebidas pelo lar, Maria Dolores, e depois distribuído para essas mães que necessitam. Então nós temos aí uma quantidade razoável das doações, que por incrível que pareça, mais masculino do que as doações de roupas femininas. Então vamos concentrar agora nessas doações das roupas femininas. Então é isso, os avisos. E agora vamos para a prece final. Vou pedir que o nosso irmão Tarcísio possa fazer a prece final. Boa tarde a todos. Reflexão muito boa, Nós temos aí material para... não pode esperar menos do que isso, Quando vem, ela vem para nos alertar, ela recebe muito bem a doutrina, ela conhece muito bem a doutrina, isso é importante. E como ela disse, orar e vigiar é importante. E pedimos a Deus, agradecemos a Deus por mais esse encontro de preces, de orações, de aprendizados, que o Senhor possa nos proteger, nos iluminar, e a todos que estão passando por esses momentos tão difíceis, que não sabem realmente ainda se encontrar para entender afastar os maus espíritos. Mas a gente tem que estar preparado para poder nem chegar no próximo. Por isso vamos orar, vamos vigiar e ter habilidade em pedir e agradecer também. Pedimos ao Senhor que ilumine todos os nossos irmãos que estão passando por necessidades, que estão sofrendo alcoolismo, as drogas, por algum motivo estão sofrendo. Que tenhamos uma boa semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Então, meus queridos irmãos, permaneçam sentados para o momento do passe e vamos encerrar esse momento de reflexão, agradecendo a todos que aqui estão e os que nos acompanham pelas redes sociais. Forte abraço e até a próxima.